Olá! Então, hoje a gente vai fundo numa das ideias mais radicais do Sigmund Freud. É uma teoria que ele criou já no finalzinho da vida e que, olha, basicamente virou de cabeça para baixo tudo que se achava que era a regra principal da mente humana. Ok, para começar, vamos direto para a pergunta que tirava o sono do próprio Freud. A questão é a seguinte: por que a gente, que supostamente vive para buscar o prazer, acaba repetindo experiências, relacionamentos, padrões que a gente sabe que só trazem sofrimento? É um paradoxo, né? E é esse paradoxo que vai guiar a nossa conversa. Bom, para a gente entender o tamanho da revolução que Freud ia causar, a gente precisa voltar um pouquinho, sabe? Entender qual era o ponto de partida. Porque no comecinho da psicanálise, o mapa da mente parecia até bem simples. Tinha ali uma regra principal que, em tese, comandava tudo. E essa grande regra era o tal do princípio do prazer. A ideia é bem direta, bem intuitiva até. A nossa mente trabalha para ter o máximo de prazer e o mínimo de dor. Simples assim. E essa tendência parecia explicar nossa quase todo o comportamento humano, sabe? Desde os desejos mais básicos até as coisas mais complexas. Por um bom tempo, isso pareceu uma lei quase universal da nossa cabeça. Mas, como Freud ia descobrir, existiam umas exceções bem esquisitas. E é aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Freud começou a notar uns fenômenos que simplesmente não batiam com o modelo dele. Sabe, não encaixavam. Eram como umas falhas na Matrix, uns bugs no sistema, comportamentos que iam totalmente contra a lógica do prazer. Olha só que coisa. Os sonhos dos soldados traumatizados pela guerra, eles não traziam a realização de um desejo como se esperava. Pelo contrário, eles traziam a repetição do puro horror. E os pacientes em terapia, em vez de só lembrar do passado para superar, eles encenavam tudo de novo, repetiam os mesmos padrões destrutivos, até as crianças. Freud via crianças repetindo brincadeiras sobre experiências que foram ruins para elas. Então, a pergunta que não queria calar era, se a mente buscou prazer, por que essa gente toda parecia de algum jeito estar buscando a dor? E a chave para decifrar esse mistério todo veio de um lugar super inesperado. Veio da observação que ele fez do próprio neto, um menininho de 1 ano e meio, e de uma brincadeira bem peculiar que o garoto inventou. A brincadeira era assim, ó, super simples, mas com uma profundidade enorme. O menino pegava um carretel de linha, amarrado num barbante, e jogava para longe do berço. E enquanto o carretel sumia, ele falava algo tipo ó, que Freud entendeu como fort, foi embora em alemão. Logo depois, ele puxava o barbante, todo feliz, e quando o carretel aparecia de novo, ele comemorava com um da, que quer dizer ali. Basicamente era isso, sumiço e aparição, perda e recuperação. Agora, a sacada do Freud, para interpretar isso, é simplesmente genial. Ele percebeu que não era só um jogo. O que a criança estava fazendo era repetir, de propósito, a experiência dolorosa da ausência da mãe. Mas por quê? Para dominar a situação. Em vez de ser só a vítima passiva que via a mãe ir embora, ele virava um mestre da situação. Ele que mandava embora e ele que trazia de volta. Ele estava, na prática, dominando a angústia através da repetição. E foi essa sacada que levou Freud a um dos pulos teóricos mais radicais e polêmicos de toda a carreira dele. Ele chegou e propôs que existia uma força na nossa mente que era ainda mais fundamental, mais primitiva que o próprio princípio do prazer. Ele deu um nome para isso, compulsão à repetição. Pensa numa pulsão, um impulso tão poderoso, mas tão poderoso que era capaz de passar por cima do princípio do prazer. Uma tendência de repetir, de voltar a um estado anterior. Não importava se isso ia causar dor ou sofrimento. Para Freud, essa compulsão era um sinal de algo muito, mas muito mais profundo na natureza da vida. E é aí que ele chega nessa nova e grandiosa visão. A nossa vida psíquica não é só uma busca por prazer. Na verdade, ela é um verdadeiro campo de batalha entre duas forças quase cósmicas. De um lado, a gente tem Eros, as pulsões de vida. Elas querem o quê? Unir, construir, criar coisas cada vez maiores e mais complexas. E do outro lado, Thanatos, as pulsões de morte. Elas trabalham ali quietinhas para desfazer tudo, para desintegrar, para levar tudo de volta para o estado inanimado, para a quietude total. Agora, o mais fascinante é que o Freud não para no indivíduo, não. Ele pega essa mesma briga, essa luta entre Eros e Thanatos, e usa ela para explicar uma outra coisa. O comportamento super misterioso e às vezes bem assustador dos grupos, das multidões. Então, vamos lá. O que é que mantém um grupo unido? Para Freud, a resposta é Eros, a pulsão de vida. As pessoas num grupo são conectadas por laços emocionais. Ele chama isso de laços libidinais,
que nada mais são do que laços de afeto, de identificação. Elas se ligam umas às outras porque elas têm um sentimento em comum por uma mesma coisa, que normalmente é o líder. É esse sentimento compartilhado que funciona como uma cola, sabe? Que transforma um monte de gente num grupo de verdade. Certo. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. E o que acontece se o líder some? O que acontece quando essa figura central, o objeto desse afeto todo, desaparece? O que acontece quando essa cola se desfaz? A resposta? Pânico. E essa sacada é brilhante. Para Freud, o pânico não nasce só de um perigo lá fora, não. Ele explode de dentro para fora quando esses laços de afeto se quebram. Sem o líder, a conexão entre as pessoas some. O Eros, a força que unia todo mundo, vai embora. E o que sobra? Um medo gigantesco, sem lógica, sem sentido. O grupo, como ele mesmo disse, simplesmente se desfaz em poeira. Mas a teoria ainda tem uma última parte, e talvez seja a mais desconfortável de todas. Ok, se Eros une o grupo, o que acontece com a outra força, a destrutiva, Thanatos? Para onde ela vai? Bom, ela é jogada para fora. É isso que leva ao que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Sabe aquela hostilidade, aquela aversão que um grupo sente por outro? Para ele, isso é uma expressão do amor próprio do grupo. A agressividade é toda projetada para fora, e o mais curioso é que muitas vezes essa raiva toda não é nem direcionada para quem é totalmente diferente, mas sim para quem é quase igual, para os vizinhos, aqueles que têm só pequenas diferenças. E o Freud dá uns exemplos da época dele que são quase banais, mas que mostram bem isso, a rivalidade entre alemães do sul e do norte, entre ingleses e escoceses, espanhóis e portugueses, são povos super parecidos, super próximos. Mas é justamente essa pequena diferença que vira o alvo de todo o desprezo, de toda a hostilidade. É a pulsão de morte achando um jeito seguro de se manifestar, né? Bem longe, do lado de fora do grupo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa teoria do Freud, que já tem um século, pinta um quadro da natureza humana que está sempre em conflito. A gente fica dividido entre o impulso de construir e o de destruir. E a pergunta que fica no ar, que é tão relevante hoje quanto era na época dele, é: qual dessas duas forças, Eros ou Thanatos, está moldando o mundo em que a gente vive hoje?